Comunicado oficial da Igreja Aliança do Calvário, Franca, São Paulo, dia 5 de abril, o ano é 2025. Vamos aqui ler, vamos aqui considerar a nota oficial da Igreja Reformada Batista Aliança do Calvário. Igreja essa que teve ali por muitos anos o pastor Paulo Júnior. É com tristeza que afirmamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor na Igreja Aliança do Calvário e não faz mais parte do corpo diretivo da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, devido à sua desqualificação ministerial. Então você vai abrir aí as referências bíblicas, conforme Marcos 10, de 34 a 35, 1 Timóteo 3, do 2 ao 5, Tito 1, de 7 a 5, 1 Pedro 5, de 1 a 3, reconhecida por votação da membresia da igreja local. Esse processo disciplinar, iniciado em novembro de 2024, foi longo e cuidadoso, envolvendo diversas reuniões, averiguações, aconselhamento e confirmações, buscando assegurar a máxima transparência, honestidade, paciência, misericórdia, caridade e fidelidade às Escrituras. Então, referência Salmo 119, versículo 4. Tudo foi conduzido de maneira a obedecer aos passos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 18, de 15 a 18, e especialmente as orientações apostólicas de Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20, sobre como tratar casos de pecado pastoral no contexto da igreja local. Após cuidadosa investigação, verificou-se que Paulo Júnior ultrapassou os limites da autoridade pastoral, demonstrado em um padrão de impaciência, ira, egocentrismo, agressividade e dominação, tanto com membros da equipe ministerial quanto da igreja. Referência a Marcos 10, 35 a 45, 1 Timóteo 3, 2 e 5, Tito 1, 7 e 9, 1 Pedro 5, 1, 3. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual, por meio de ações verbais e não verbais, alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Paulo Júnior também demonstrou erros de julgamento em sua condução familiar, exigindo sacrifícios além do que é bíblico. Efésios 5, de 25 a 28, e ainda Efésios 6, versículo 4. Quando confrontado em amor sobre esses pecados num período de várias semanas, Paulo Júnior primeiramente respondeu de forma negativa, rejeitando o nosso conselho e agindo defensivamente. Êxodo 20, 16, Provérbios 6, 14 a 19, Efésios 4, 25. Contudo, estamos gratos em comunicar que, com o passar do tempo, Paulo Júnior reconheceu o seu pecado, demonstrou genuína tristeza, arrependimento e confessou suas faltas. Por este motivo, o processo de disciplina eclesiástica, cujo objetivo sempre é a restauração do membro em pecado, pôde ser interrompido antes da etapa final da excomunhão. Mateus 18, versículo 17. Abrindo um parêntese aqui. Então, pelo fato do pastor Paulo Júnior ter se arrependido das suas más obras, do seu mau comportamento, melhor dizendo, isso foi positivo, na visão da igreja, pois esse arrependimento ele veio antes, da igreja de fato ela partir para de forma extrema
excomungar, né? Tirar ele da comunhão da igreja, tá certo? Após todos os acontecimentos e reuniões relacionadas a este processo, o Conselho Pastoral da Igreja Aliança do Calvário concluiu que Paulo Júnior encontra-se neste momento desqualificado para o ministério pastoral. A decisão foi submetida à Assembleia da Igreja local, que, por meio de votação, confirmou essa desqualificação, resultando em sua remoção do ofício pastoral. Importa destacar que Paulo Júnior reconheceu sua desqualificação em reunião com o Conselho Pastoral, em carta dirigida à igreja local e por meio de declaração pessoal em suas redes sociais, a saber, YouTube e Instagram. Ao longo do processo de disciplina eclesiástica, procuramos nos submeter às Escrituras. Mateus 18, de 15 a 18, 1 Timóteo 5, 19 a 20. Agora, uma vez que o processo alcançou seu objetivo, desejamos continuar a nos submeter às Escrituras, ao orar e trabalhar para que nosso irmão Paulo Júnior continue a crescer em conformidade com Cristo. Primeiro ponto. Em primeiro lugar, expressamos nossa sincera gratidão pelos serviços prestados por Paulo Júnior na edificação da igreja local e na evangelização de muitos por meio do canal Defesa do Evangelho. Em segundo lugar, esclarecemos, diante das especulações que circulam na internet, que o Conselho Pastoral e a liderança da igreja local não encontraram evidências do envolvimento de Paulo Júnior em pecados como adultério ou desvio de recursos financeiros. Em terceiro lugar, reiteramos que Paulo Júnior não foi sumariamente excluído, excomungado ou coagido a deixar a igreja. Tampouco retiramos a comunhão ou amizade como ele e sua família. Porém, ele e sua família decidiram, por vontade própria, mudar-se da cidade e seguir esse processo em outro contexto eclesiástico, sob a liderança de uma igreja batista reformada. Nós apoiamos essa decisão e oramos para que este seja um tempo de amadurecimento para o irmão Paulo e uma bênção para a sua família. Entendemos que a Igreja Aliança do Calvário passa por um tempo de amadurecimento, no qual Deus, o Pai, poda a sua videira para que produza mais frutos, conforme João 15, 1 e 2. Deus, o Filho, apacenta seu povo, conduzindo-o a pastos verdejantes e águas tranquilas. Salmo 23, de 1 e 2. E Deus, o Espírito Santo, traz refrigério e consolação por sua presença. Atos 3, 19. A Sociedade Missionária Defesa do Evangelho seguirá firme, sustentando os missionários sob os seus cuidados e atuando nas áreas em que já serve. Seu propósito permanece o mesmo: ser, pela graça de Deus, um braço auxiliar para que a igreja local cumpra uma missão de ser sal e luz no mundo, proclamando as boas novas de que Jesus Cristo é o Senhor, para a alegria e salvação de todos os povos, conforme Mateus 5, 13, 16, Filipenses 2, versículo 11. Rogamos suas orações pela sustentação e fortalecimento da Igreja Aliança do Calvário e da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, pelo crescimento espiritual e restauração do irmão Paulo Júnior e pelo bem-estar de sua estimada família. Abre aspas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58.
Que Deus abençoe a todos. Conselho Pastoral, Igreja Aliança do Calvário, Conselho Diretor, Sociedade Missionária, Defesa do Evangelho. Muito bem, essa foi aí a nota oficial, posicionamento da igreja, que para mim já está de muito bom tamanho, tá certo? Então eu fico com o que é oficial, eu fico com o que o pastor disse, né, em seu pronunciamento, e de fato eu, Reiner, estou aí fechado para toda e qualquer ideia diferente do que é oficial, tanto dito pelo pastor Paulo Júnior, ou irmão Paulo Júnior, como também pelo ministério aí, Igreja Aliança do Calvário, tá certo? Bom, eu creio que todas essas declarações, né, tudo que já foi transmitido aqui, tanto nessa nota quanto na fala de Paulo Júnior, acredito que tem mais relevância do que alguns prints e assuntos diversos sendo aí largamente especulados na internet, tá certo? Então pode acontecer algo, pode acontecer alguma reviravolta que porventura venha trazer uma verdade que não seja o que está sendo apresentado oficialmente até então. Pode ser, mas eu prefiro me resguardar, eu prefiro até dar crédito ao que temos de oficial. Afinal de contas, existe um homem que apareceu com o seu rosto afirmando que pecou e pediu perdão, e um ministério, uma igreja com local fixo, com a sua razão social, o seu CNPJ, ou seja lá que for, que através de um processo sério disciplinar que iniciou-se em novembro do ano de 2024, tá? Após esse tempo, ela se pronunciou de forma firme, de forma amorosa, de forma bíblica, coisa que a gente não vê por aí. E trouxe aí informações que de fato corroboram aí para o que o próprio pastor Paulo Júnior havia dito, tá? Então, glória a Deus pela Igreja Aliança do Calvário, que de fato, né, tem a sua Bíblia como condutor maior, tá, daquele lugar. Deus abençoe aí esse ministério, e Deus abençoe também nosso irmão, meu pastor Paulo Júnior, tá? Que você possa aí crescer na graça e no conhecimento de forma equilibrada, tá certo? E que o Espírito Santo venha aí curar, sarar suas emoções e suas feridas, tá certo? Então é isso, gente. Deus abençoe. Eu vou deixar aqui um link de um vídeo de um irmão, mais um irmão angolano, que expressa aí os seus sentimentos, seu amor e a sua consideração pelo pastor Paulo Júnior, tá certo? Vou deixar aqui, vai ficar aqui o card para que você acesse aí a esse vídeo, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Eu faço um pedido que você não se esqueça jamais. Há 3 coisas que não se pode conter: a água, o fogo e o beijo do gordo.